Se você fizer uma rápida pesquisa no YouTube, encontrará incontáveis vídeos falando sobre a morte do ego ou sobre como o ego é seu inimigo. Mas gostaria de te perguntar, qual é o ego dessa geração atual? Uma geração que pensa em enriquecer através de casa de aposta e jogo do tigrinho. Com um ego frágil desses, é realmente difícil levá-los a sério. Portanto, antes de você enterrar o seu ego, vou te mostrar um caminho inesperado, o renascimento dele. Se você acha que o ego é um vilão, fique até o fim, porque neste vídeo você vai descobrir como um ego saudável pode ser seu maior aliado na jornada rumo ao topo. Perguntei a uma inteligência artificial o que é o ego. Ela gerou a seguinte resposta. Em termos psicanalíticos, o ego é a estrutura psíquica que mediatiza entre os impulsos do id, o eu instintivo, e as exigências do mundo real e do superego, a consciência moral. O ego busca satisfazer as necessidades do id de forma realista, ponderando as restrições da realidade e as normas sociais. Em outras palavras, o ego é a parte racional e consciente da personalidade, que tenta encontrar um equilíbrio entre nossos desejos e a realidade. Porém, reparem que, logo no fim, ele alerta para o ego exagerado, vaidade sem limites e autopreservação doentia. É justamente esse exagero que precisamos domar, porque, sejamos honestos, ninguém em sã consciência vai achar errado se dar valor e cultivar um pouco de vaidade, além de zelar pela própria vida. Portanto, quero propor aqui o renascimento do seu ego, porém de uma forma mais saudável e principalmente com o foco onde ele deve estar. Mas cuidado, ego desgovernado não é só vaidade, ele é um monstro sutil que devora metas e relações. Como dito anteriormente, o ego está entre seu eu instintivo e a consciência moral. Pensando nisso, podemos usar como exemplo uma situação simples, que todos nós enfrentamos ao longo de nossos dias e que exemplifica muito bem os perigos de deixar o instinto tomar o controle, nossa alimentação. Sejamos sinceros, a maioria de nós tem uma situação de vida no mínimo razoável, portanto dificilmente chegamos ao ponto de estarmos realmente passando fome. Porém, imagine-se um rodízio de carnes. Você não come para matar a fome, mas para saciar o instinto. É a mesma armadilha do ego. Em vez de buscar uma vida estável, você quer mais dinheiro a todo custo. Em vez de um amor verdadeiro, você busca toda e qualquer conquista. Como já dizia Aristóteles, o prazer em certas coisas torna-as viciosas. Saciar nosso instinto é gostoso, mas o exagero nos destrói. Quando perdemos o controle do ego, tudo se torna uma busca vazia por mais. Veja bem, não há nada de errado em querer mais, porém você precisa de metas para seguir. Assim como alguém em dieta precisa comer apenas a quantidade de alimentos que seu nutricionista passa para manter o corpo saudável. Você precisa definir metas realistas para manter um estilo de vida saudável. E mais do que isso, você deve transformar seu ego em uma ferramenta que o impulsiona a agir. Porém, é você que estará no controle dele o tempo todo. Agora que você conheceu o vilão, vamos falar do herói, o protagonista que existe dentro de você. Desde cedo, na escola, somos doutrinados a ser bonzinhos, colocar o grupo acima de nós e sempre obedecer. Uma versão em escala reduzida da vida adulta. Porém, essa mentalidade só serve para criar a massa de manobra que vai manter as engrenagens girando. O nosso sistema atual necessita dessas pessoas sem muita ambição e, de certa forma, isso não é errado. Porém, em países mais justos, onde mesmo empregos mais básicos são remunerados de forma justa e o cidadão comum não é tão explorado. Se você considera que mora em um país assim, ótimo. Se não, é hora de virar o jogo. Pode parecer uma frase clichê, mas quero que você se lembre disso. Ninguém vai correr atrás dos seus sonhos, exceto você mesmo. Então, o que está fazendo? Porque você ainda não desenvolveu a força de vontade necessária, nem sequer para construir o corpo que você deseja. Quando eu digo para você se tornar o protagonista, alguém que é controlado pelo ego instintivo vai começar a imaginar o resto do mundo como peões, simples peças posicionadas para serem usadas em seu favor. Porém, esse pensamento, além de antiético, não é nem um pouco saudável. Um ego saudável enxerga todos como pessoas que, assim como você, têm desejos e ambições. Você deve sim ser o protagonista, mas apenas da sua vida. Mas agora quero te pedir por um instante para que você seja o protagonista da minha vida. E para isso, tudo que eu preciso é que você deixe um like e se inscreva no canal. Pense nisso como um experimento para ver até onde o meu ego pode me levar. Lembre-se, protagonismo não é ver as pessoas como figurantes, é reconhecer em cada um outro protagonista.
e ainda assim escolher liderar a sua própria história. Seus egos estão se chocando o tempo todo. Portanto, você se destaca justamente sendo aquele capaz de guiá-lo na direção correta. Você tem fome, mas não se deixe empanturrar, para que possa mover sua fome em outra direção após saciá-la, mas apenas um pouco. Agora é o momento de domar essa fera interna. Quem deixa o ego correr solto, coloca 100% do seu esforço em apenas uma área, o trabalho, por exemplo, e negligencia todo o restante. O resultado? Uma vida cansada, relações mortas e uma saúde em queda livre. O que eu recomendo é uma abordagem variável. Você deve sim ter um foco principal, mas ele é mais maleável. Digamos que você comece dedicando 50% de seus esforços no trabalho e divida o restante entre seus relacionamentos e cuidar de si mesmo. É claro que existirão momentos em que você precisa aumentar a intensidade, mas esses momentos devem ser curtos e estratégicos. Você não é uma máquina. Precisa de descanso, afeto e de propósito fora do escritório. Tenha certeza que você avançará muito mais sendo devagar, porém constante, do que avançaria se fosse com tudo até ficar sem fôlego. Antes de prosseguir, quero te pedir que deixe aqui nos comentários qual área da sua vida tem sido negligenciada por seu ego descontrolado. Para que você cultive a resiliência necessária para sempre seguir em frente e se manter com fome, é preciso um pequeno tempero especial, algumas pitadas de desconforto. Você precisa manter seu ego sob controle, mas também deve saber como mantê-lo aceso. De nada adianta um ego frágil que se satisfaz com pouco. Você precisa de um ambiente que te desafie. Precisa ter um pouco de medo de falhar. E mais do que isso, medo de se manter em seu ambiente atual. Quando você se sente confortável demais com sua situação, acaba esquecendo que pode perder o que já conquistou. Assim como um marido que após alguns anos de casado se torna desleixado com sua aparência e deixa de dar atenção à sua esposa, pois acha que a terá para sempre. Porém, quando ele menos esperar, ele começará a ostentar um belo par de chifres em sua cabeça. Lembre-se disso, tudo que você conquistou pode ser perdido. Seu dinheiro pode desaparecer com alguns investimentos errados. Seu corpo forte e saudável desaparece com a falta de cuidados. E até mesmo o amor pode morrer, assim como uma planta que não é regada com a frequência correta. Portanto, coloque deliberadamente alguns obstáculos em sua vida, quando se sentir confortável demais. Mantenha lá no fundo da sua mente aquela pontinha de medo, que te mantém atento, mesmo depois das vitórias. Se você está satisfeito com seu corpo, que tal se desafiar um esporte novo? Se o seu relacionamento está morno, que tal proporcionar experiências diferentes? Você não sabe se vai dar certo, mas é justamente isso que mantém a chama acesa. Somente quando você supera o risco causado pelo desconforto, você é capaz de dar tudo de si e se sentir vivo de verdade. Por fim, quero que mantenha essa imagem em mente. Seu ego é como um carro. É claro que sua potência é importante. Porém, mais importante ainda, é que você se torne um piloto habilidoso, o suficiente para fazer o melhor uso possível dele e não se acidentar nas curvas da vida. E se após esse vídeo você sentir que precisa de um novo rumo para a sua vida, recomendo que assista ao vídeo que está aparecendo na sua tela para descobrir uma nova maneira de enxergar seu propósito.